Muito bem. Eu sou o professor Otávio Moisés e eu vou te ensinar nessa aula os conceitos básicos de genética. A genética é a ciência que estuda o fenômeno conhecido como hereditariedade. Conforme você pode ver nessa imagem, os filhos herdam as características dos pais. Hereditariedade nada mais é do que a transmissão de características ao longo das gerações. É um fenômeno biológico e ocorre em todos os seres vivos, desde os mais simples até os mais complexos. A genética procura explicar os mecanismos envolvidos no fenômeno da hereditariedade. Os conceitos mais importantes da genética são, primeiro, gene. O que é um gene? Um conceito central na genética é o conceito de gene. Um gene nada mais é do que um fragmento de DNA que pode ser transcrito na síntese de proteínas. Todo gene, ele é uma informação, ele contém informações para síntese, para fabricação de moléculas de proteínas. Todas as proteínas de um organismo, de um ser vivo, são formadas a partir das informações contidas na molécula de DNA. Essas proteínas, por sua vez, vão determinar o quê? As características dos seres vivos. Os genes são pedaços de DNA que codificam uma proteína e essa proteína vai determinar uma característica. Na célula, a grande quantidade de DNA está no núcleo. O núcleo das células contém os cromossomos, né? Aqui um cromossomo, essa estrutura em forma de bastão, e um cromossomo é feito de moléculas de DNA enrolada em proteínas. Então, como você pode compreender, um cromossomo contém uma sequência de vários genes. Essa quantidade pode ser milhares ou até mesmo milhões de genes em um único cromossomo. Corrigindo, milhares de genes, milhões não, são milhões de pares de bases. Os genes são representados na genética por letras. A gente vai ver depois que existem letras maiúsculas e letras minúsculas. A localização do gene no cromossomo é chamada de locus gênico. Então, o locus gênico é o local no cromossomo onde se encontra esse gene. Aqui você está vendo um par de genes representado por azão e por azínio. Aqui é o locus do gene azínio e o locus do gene azão. Reparem que, nesse caso, esses dois genes aqui, eles estão em pares, né? A gente vai explicar já já. Outro conceito importante é o conceito de genes alelos. Alelos são genes que ocupam o mesmo locus, ou seja, a mesma posição, em cromossomos homólogos. Esses genes, eles são responsáveis por determinar a mesma característica. Veja aqui nessa imagem um par de cromossomos e um par de genes A e um par de genes B. Repare que aqui o gene A desse lado está na mesma posição que o outro gene, no seu alelo, a sua dupla, o azão. Nesse caso, os genes são iguais. Azão é alelo do outro azão. Eles são alelos porque estão na mesma posição, ou seja, estão no mesmo locus, em cromossomos homólogos, e eles determinam a mesma característica. Supondo que esse A aqui determina a cor dos olhos, o seu alelo também vai determinar a cor dos olhos. Aqui embaixo eu tenho outro par de genes alelos, o Bzão e o Bzínio. Reparem que os genes não são iguais, mas eles determinam a mesma característica. Eles são apenas uma diferença que eu vou explicar daqui a pouquinho. Os cromossomos, eles se organizam em duplas, em pares. As células, a maioria das células dos seres vivos, contém cromossomos em duplas. Essa dupla de cromossomos, que tem muita semelhança, é chamada de cromossomos homólogos. Tá? Então, aqui você tem nessa imagem um cromossomo fazendo par com o outro. O interessante é que os cromossomos homólogos, eles não são exatamente iguais, eles são semelhantes. Um é de origem paterna, no caso dos animais, ele vem através do espermatozoide, e o outro é de origem materna. Cada par de cromossomos, um é de origem do pai e outro tem origem da mãe. Os cromossomos homólogos possuem genes para as mesmas características. Como nós já falamos, esses genes são chamados de genes alelos. Aqui nós temos um par de cromossomos agora num estado duplicado. Isso aqui é um cromossomo só.
só que ele tem duas cópias do mesmo DNA. A gente chama isso de cromossomo duplicado. Você aprende, você estuda os cromossomos com mais detalhes no primeiro ano do ensino médio em geral, tá? Reparem que aqui eu tenho 4 genes representados, um para a cor do olho, um que determina o tipo de sangue, aqui a cor do cabelo e aqui o gene que é responsável pelo crescimento. Percebam que o mesmo gene que tem aqui está no outro cromossomo homólogo, na mesma posição, ó. Então aqui eu tenho 4 genes representados, ou seja, melhor dizendo, 4 pares de genes representados, 8 genes no total, né? Cada um representando aí uma característica. Bom, os genes podem ter 2 tipos de comportamento, os genes dominantes e os genes recessivos. O gene dominante é aquele que se manifesta mesmo quando está sozinho, ou seja, ele sempre vai prevalecer sobre o outro. Esse outro gene é chamado de gene recessivo. O dominante, ele prevalece sobre o gene recessivo. O gene dominante é representado por letra maiúscula e o gene recessivo por letra minúscula. E o que é um gene recessivo? Um gene recessivo é aquele que só se manifesta na ausência de um dominante. Ou seja, ele só vai se manifestar em dose dupla. Um gene recessivo na presença do dominante, ele fica encoberto, ele fica em recesso, ele não aparece a característica que ele determina. Veja aqui, nós temos nessa imagem um par de genes dominantes e ambos vão se expressar. Aqui embaixo eu tenho um par de genes em que um é dominante e o outro é recessivo. Logicamente que o gene recessivo, como eu disse, ele fica encoberto na presença do dominante. No caso aqui, o Bzão vai manifestar sua característica e o Bzinho não. Aqui, nessa outra imagem, os genes se manifestam porque eles estão em dose dupla, são genes recessivos, e aqui embaixo o gene recessivo é inibido pelo seu alelo dominante, ou seja, ele não vai manifestar a sua característica. Fácil, né? De entender. O dominante é porque ele prevalece na presença do recessivo. Aqui temos algumas características humanas determinadas por genes, algumas dominantes e outras recessivas. Ó. Depois você olha com calma, eu não vou comentar sobre todos, mas geralmente as características mais lembradas, geralmente são mais bonitas, né? É a famosa covinha no queixo. Olha. A presença de covinha no queixo é uma característica genética dominante, enquanto que a característica recessiva é a ausência da covinha. Tá? Olhos escuros, em geral, são dominantes, genes dominantes, e genes recessivos são geralmente de cor azul ou verde, certo? Uma característica bem interessante, você pode testar aí olhando um espelho, se você nunca percebeu, mas algumas pessoas têm a capacidade de enrolar a língua formando um U, a letra U. Quem tem essa capacidade é porque tem um alelo dominante, enquanto que a ausência dessa capacidade, ou seja, as pessoas não conseguem fazer isso, são recessivas para essa característica. Outro conceito importante é relacionado ao pareamento dos genes, né? O indivíduo homozigoto, também chamado de puro, é aquele que tem 2 genes iguais para uma mesma característica. Já o indivíduo heterozigoto, ou você pode chamar também de híbrido, ele apresenta alelos diferentes para uma ou mais características. Vejamos aqui 4 situações. Ó. Um indivíduo que tem um par de cromossomos e nesse par de cromossomos tem um gene B, ou seja, uma dupla de gene B maiúsculo, portanto essa pessoa é homozigota, ela tem genes iguais, e todos os 2 genes são dominantes, os 2 vão se expressar, os 2 vão se manifestar a característica. O gene Bzão e o outro Bzão caracteriza uma pessoa homozigota dominante. Passando para o outro lado, nós temos um par de genes recessivos nesse par de cromossomos. Então, uma pessoa, um animal, uma planta, um indivíduo que tenha 2 genes iguais, aqui também trata-se de um homozigoto, porém, um homozigoto recessivo. Ó.
E quando o indivíduo tem dois genes diferentes para uma mesma característica, um gene dominante e um gene recessivo? Aí nós temos uma situação conhecida como indivíduo heterozigoto. Heterozigoto é aquele que tem genes diferentes. Repare nessa situação que o gene Bzão está fazendo dupla com o Bzinho. Qual característica será manifestada? 5 segundos para você responder. Muito bem. Você deve ter percebido que a característica que vai prevalecer é a do gene Bzão, porque ela é uma característica dominante. Dois outros conceitos muito importantes também na genética são genótipo e fenótipo. Chamamos de genótipo o conjunto de genes de um indivíduo para uma característica ou para várias características. E fenótipo é a manifestação do genótipo, ou seja, são as características observáveis de uma espécie determinadas por genes e que essas características podem ser alteradas pelo ambiente. Aqui nós temos um exemplo muito interessante dessa planta, uma planta de cor lilás e uma planta de cor branca. A flor dessa planta aqui é de cor branca. Percebam que a cor lilás, ela é manifestada por um gene dominante azão, que eu representei aqui por azão. E a cor branca é determinada por um par de genes azínio, portanto, a cor lilás é dominante e a cor branca é recessiva. Veja só, um par de genes dominante iguais aqui, um homozigoto dominante, fenótipo lilás. Fenótipo é aquilo que você está observando, né? Então aqui eu tenho fenótipo lilás, fenótipo branco. Para que a planta tenha essa característica observável, a cor lilás, ela tem que ter o genótipo. Portanto, o genótipo produz o fenótipo. Veja aqui nessa situação que a terceira planta aqui, ela tem cor lilás, mas ela tem os dois genes, o gene para a cor lilás, que é o azão, e o gene para a cor branca, que é o azínio. Mas o gene para a cor branca não vai se manifestar, porque ele é um gene, muito bem, recessivo, né? O dominante na presença do recessivo, a característica dominante aparece e a recessiva fica encoberta. Nesse caso aqui, ó, o dominante pode ser um homozigoto com dois genes iguais, ou ele pode ser heterozigoto. Eu tenho aqui uma planta lilás que carrega o gene para a cor branca. Esse gene não se manifesta nela. Mas isso não quer dizer que ela não pode ter um descendente de cor branca diferente dela. Isso é possível. Basta que ela cruze com outra planta heterozigota. E aí possa vir a nascer uma planta branca de um casal de plantas de cor lilás. Muitas vezes o fenótipo pode ser alterado pelo ambiente. A gente costuma dizer em biologia que o genótipo, interagindo com o ambiente, produz o fenótipo. Então, o fenótipo ele é resultado da interação do genótipo com o ambiente. Probabilidade. Por incrível que pareça, muita gente não gosta, mas a matemática ela também entra na biologia. E uma das áreas da matemática e da estatística que tem aplicação em biologia é a probabilidade. De maneira bem simples, o que é a probabilidade? É uma conta de dividir uma relação entre o número de eventos que eu quero dividido pelo total de eventos que podem acontecer. É uma simples conta de dividir. Vamos aqui a um exemplo. Qual é a probabilidade de sair o número 5 em um dado? Todo mundo sabe que o dado tem 6 possibilidades. Mas o número 5 aparece uma vez no dado. Então, a probabilidade de sair o número 5 num dado, quando você joga ele para cima, é 1 para cada 6 lançamentos. Tem uma chance de 1 para 6. Certo? Ou seja, a probabilidade 1/6. Qual é a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda? A conta já fica diferente, porque quando você lança uma moeda, existem duas possibilidades, ou vai cair cara ou vai cair coroa. Mas eu quero
que eu desejo que aconteça é sair a face cara no lançamento da moeda. E a face cara aparece uma vez na moeda. Ao outro lado é a coroa. Portanto, a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda é 1 sobre 2, que é a mesma probabilidade de sair coroa também. Isso aí pode ser transformado em fração e dá aproximadamente 50% de chance. Bom, e tem algumas situações que a gente trabalha com duas probabilidades. Quando se trabalha com duas probabilidades, nós temos os eventos que podem ocorrer ao mesmo tempo e os eventos que não podem ocorrer ao mesmo tempo. Quando os eventos podem ocorrer ao mesmo tempo, ou seja, um não interfere no outro, nós falamos em eventos independentes. O cálculo de probabilidade para eventos independentes utiliza uma regrinha conhecida como regra do E, que geralmente na pergunta aparece a letra E no meio. A regra do E é usada para o quê? A probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente. Esse cálculo é feito, você obtém esse resultado quando você faz o produto das probabilidades que ocorrem separadamente. Ou seja, você faz uma conta de multiplicar. Vamos ver um exemplo. Imagina que você tem 2 dados na mão e que você vai lançá-los. Pergunta-se, qual é a probabilidade de sair o número 2 em um dado e o número 5 no outro? Bom, sair o número 2 em um dado não vai impedir de sair o número 5. Ou seja, não há possibilidade de um excluir o outro. Isso significa que eles podem ocorrer simultaneamente, ao mesmo tempo. A conta fica assim. Você pega a probabilidade de sair o número 2 e multiplica pela probabilidade de sair o número 5. A probabilidade de sair o número 2 é 1 sobre 6. Ou seja, isso só é possível porque o número 2 aparece uma única vez no dado, portanto, é 1 sobre 6, ou seja, é uma chance para cada 6 lançamentos. A probabilidade de sair o número 5 é a mesma. Qualquer número de sair no dado tem uma chance de 1 para 6. Aí, como eu estou falando de eventos independentes, a regra matemática diz que nós devemos fazer uma multiplicação. Então, a resposta para essa pergunta é 1/6 multiplicado por 1/6, que fica igual a 1 sobre 36. A chance de acontecer esse evento aqui, ó, sair o número 2 em um e o número 5 no outro, é 1 para 36 lançamentos, tá certo? Eu estou trabalhando com eventos independentes. A outra situação é conhecida como regra do ou. Geralmente, na pergunta, você tem o ou no meio. A regra do ou é assim, a probabilidade de 2 ou mais eventos mutuamente exclusivos, ou seja, exclusividade de um impede a ocorrência do outro. Quando você está diante disso, você tem que fazer uma soma das probabilidades. Calcula as probabilidades separadas e depois faz uma soma entre elas. Lógico que nós vamos ver um exemplo. Veja, no lançamento de um dado só, não 2, qual é a probabilidade de sair o número 2 ou o número 5? Perceba a diferença na pergunta em relação... Parece, às vezes, né? Se você não olhar com atenção, se você não ler com atenção, você vai imaginar que a pergunta é igual a outra, mas não é. Tem um E aqui, ó. Tinha um E lá, perdão, e agora você tem um OU. E aqui eu estou lançando apenas um dado. Veja bem, saiu o número 2 nesse dado, exclui automaticamente a possibilidade de sair o número 5. Se sair o número 5, não vai sair o número 2. Ou seja, eles são eventos que se excluem mutuamente. Ou você pode dizer que são eventos mutuamente exclusivos. Nesse caso, a matemática é feita da seguinte maneira: você vai fazer uma soma de probabilidade. Como é que fica? A probabilidade de sair o número 2, nós já vimos, é 1/6. Assim como a probabilidade de sair o número 5 também é 1/6. Agora eu vou fazer uma soma. Nesse caso aqui, muita atenção. Eu pude fazer a soma direto em cima, mas não posso fazer embaixo. É uma regra matemática que você diz, a soma de fração deve ser feita com MMC. Nesse caso, como o denominador é comum, que é o 6, eu vou fazer uma soma em cima e o resultado será 2/6. Ou, simplificando, 1/3. A chance de acontecer isso é 1 para cada 3,
lançamentos. Legal, né? E a gente termina essa primeira aula falando sobre as representações das famílias nos casos de genética. Essas representações são usadas em questões de provas e também são usadas por médicos e especialistas quando querem analisar uma característica ou uma doença hereditária nas famílias. Essas representações em forma de árvores são chamadas de genealogias ou árvores genealógicas. Tá? Os símbolos mais utilizados são esses. O homem é representado por um quadrado e a mulher é representada por um círculo. Essa é a forma mais comum de se representar homem e mulher, tá certo? Quando você tem um homem ou uma mulher pintado de escuro, significa que eles têm uma característica estudada. Geralmente são doenças, são anomalias, tá certo? Aqui, digamos, pessoas normais e aqui, pessoas afetadas. O mais correto é você dizer que essas pessoas estão afetadas por uma característica ou uma doença ou uma anomalia genética. É genética, então, logicamente, significa que ela é transmissível de pai para filho. Quando o homem e uma mulher estão juntos, você une através de um traço. Esse traço horizontal significa casamento ou união. Quando o casal tem filhos, você puxa uma linha para baixo e vai colocando os descendentes em ordem de nascimento. Nesse caso aqui, esse casal teve uma filha, outra filha, um filho e outro filho. Esse casal tem 4 filhos. Note que aqui eu tenho um algarismo romano 1 e o 2. Os algarismos romanos representam as gerações, tá? É a primeira geração de pais e a segunda geração de filhos. Quando esses filhos tiverem outros filhos, aí você colocaria aqui a terceira geração. Não é o caso aqui nessa árvore. Né? E nós temos aqui um traço duplo, que significa casamento consanguíneo. O casamento consanguíneo é aquele casamento entre parentes próximos. Muitos casos de casamentos consanguíneos, eles resultam em crianças com deficiências ou abortos espontâneos. A crença popular fala que o casamento entre parentes não é recomendado, é perigoso. E geneticamente isso tem base, isso é verdade cientificamente falando. Eu vou te explicar. Geralmente as doenças genéticas, muitas delas, elas são causadas por genes recessivos. Quando você casa com alguém próximo da sua família que tem essa doença, geralmente essa doença pode ter acontecido em um tataravô, um bisavô, ou um ancestral mais antigo ainda, é provável que você tenha esse gene. Você não tem a doença, mas você tem o gene para a doença. Esse gene só vai se manifestar, pode se manifestar, melhor dizendo, no seu descendente, nos seus filhos. Se você casar com uma pessoa da mesma família, quando vocês forem ter filhos, é provável que ele tenha esse gene também herdado de um ancestral. E aí, esses genes vão se encontrar no filho ou na filha e a chance de acontecer anomalias é muito grande. Então, o casamento consanguíneo, de fato, é muito arriscado, geneticamente falando. E por fim nós temos esse símbolo aqui que causa muita confusão, as pessoas gostam até de brincar quando estudam isso aqui. Esse símbolo significa sexo ignorado. Sexo ignorado ou não informado. Significa dizer que quando estiver montando uma árvore genealógica, a informação se o indivíduo é do sexo masculino e feminino, ela é irrelevante, ou então não se conhece. Por exemplo, um ancestral nosso tinha tal doença. Um homem pode dizer assim, numa entrevista com um médico geneticista. Então, ele vai colocar lá sexo ignorado. Ele não lembra, ele não sabe se era homem ou se é mulher, e a informação é irrelevante. Então, é colocado aqui esse símbolo aqui. Perfeito, galera? Muito obrigado e até a próxima.